Em nossa aula de hoje, nós vamos analisar um assunto que é bastante importante e pertinente para qualquer ocasião das nossas vidas. Quer estejamos vivendo uma grande pandemia, quer estejamos em dias normais, quer estejamos convivendo com os nossos parentes, com os nossos familiares, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, quer estejamos vivendo na igreja ou no trabalho, não importa. Nós vamos analisar a respeito dos conflitos interpessoais pela visão ou pelo olhar do próprio Deus, conforme nos é ensinado em Sua palavra. Nesses dias de confinamento, nós acabamos por passar mais tempo com os nossos familiares, os nossos pais, os filhos, o cônjuge, e assim nós vamos, nesta convivência, descobrindo um pouquinho mais dos defeitos, as pessoas também com quem que convivem conosco também vão descobrindo os nossos defeitos, e aí a convivência familiar vai se tornando um pouco mais complicada. Isso já acontecia no trabalho, isso já acontece na igreja, acontece em diversos momentos, mas quando nós passamos muito tempo do lado do outro ou da outra, nós acabamos por justamente presenciar alguns defeitos que normalmente ignoramos porque estamos trabalhando, estamos estudando, e a gente chega em casa, às vezes, nos demais dias, cansado do trabalho, passamos coisa de 1 ou 2 horas com a família, já vamos para os nossos celulares, assistir Netflix, e a gente acaba por não conviver tanto assim com os parentes. Não sem motivo, alguém já disse que esta pandemia do coronavírus tem incentivado alguns divórcios. E, de fato, se a gente vai convivendo cada vez mais com as pessoas, a gente tem que aprender, reaprender a conviver. Porque aquele período de férias que normalmente nós temos, que passamos mais tempo com a família, agora está prolongado de uma maneira interessante. A gente não sai de casa. Então, como é que a gente vai conviver? Não é verdade? Então, esse é um assunto importante também para este momento. Para melhorar a nossa convivência. Tendo isso em vista, eu vou aqui me apropriar e estou aqui declarando que estou fazendo de algumas preciosas lições que o nosso irmão Dr. Robert Jones, no seu livro interessantíssimo, cuja leitura recomendo, Em Busca da Paz. Eu vou apenas trabalhar aqui um pequeno capítulo, ou até menos que um capítulo, que esse nosso autor nos traz a respeito dos conflitos, a natureza dos conflitos pelo olhar de Deus, pelo olhar das Escrituras. Muito bem. Os conflitos têm pelo menos 3 grandes características. E essas características, a partir do momento que a gente as compreende, nos ajuda a trabalhar sobre elas. Primeira característica: os conflitos são inevitáveis. Portanto, espere por eles. Os conflitos são inevitáveis, portanto, espere por eles. Olha o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Pois nós vamos encontrar uma passagem que o declara quase que com as mesmas palavras, só que aqui ele escreveu em hebraico, e Paulo escreveu isso em Romanos 3, versículo 23, versículo 10, a respeito da característica universal de sermos pecadores. Você está convivendo com pessoas pecadoras e pessoas pecadoras estão convivendo com você que também é pecador. O que você pode esperar disso é que haja conflitos. Por quê? Porque o pecado traz consigo o conflito. Os conflitos são inevitáveis. O pecado entra, e aqui eu estou falando do pecado de uma forma abstrata, todos eles. O pecado entra e as pessoas se afastam. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 17, eu quero que você anote esta passagem, leia a seguir, e aqui apenas acompanhe comigo o raciocínio dela. Gênesis 3, de 1 a 7, é o relato da queda. Quando
Adão pecou, o homem e a mulher pecaram, o que aconteceu? Deus chegou para eles, foi conversar com eles. E aí disse, cadê você, Adão? Nós nos escondemos porque nós estamos nus e não queríamos ser vistos pelo Senhor. Aí Deus pergunta, quem fez vocês saber que estavam nus? A mulher que o Senhor me deu da árvore do conhecimento do bem e do mal e eu comi. Aí a mulher, a serpente me deu e eu comi. O que aquele momento traz em si? O pecado afastou o homem de Deus, o homem se esconde, o homem evita Deus, o homem culpa Deus pela mulher que havia dado a ele. E por outro lado, o homem retira ou tenta retirar de si a culpa e coloca a culpa na mulher. A mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Então aqui há uma ruptura do homem com Deus e há uma ruptura do homem com sua esposa. Ou seja, saber que nós somos pecadores é saber que há algo em nós que nos afasta de Deus e nos afasta do próximo. E este próximo pode ser, como é de fato, o nosso cônjuge, os nossos filhos e os nossos pais, e os nossos irmãos, e os irmãos na fé, e os avós, e os netos, e o genro, e a nora, e o sogro, e a sogra, e por aí vai. Mas saber que os conflitos são inevitáveis nos traz uma ajuda, que é o quê? Nos ajuda a não desistir dos relacionamentos. Sabe por quê? Porque se os conflitos acontecem na sua vida, por exemplo, com seu cônjuge, aí você pensa, vou me separar. São muitos conflitos, não estou gostando, está difícil, não tem como conviver com tanto conflito dessa forma, vou me separar. A partir do momento que nós reconhecemos que os conflitos são inevitáveis e devemos esperar por eles, a pessoa se separa e vai, quando se está se separando por causa disso, e vai para um outro relacionamento, para um outro casamento, o que ela pode esperar que vai acontecer lá? Novos conflitos. Por quê? Porque os conflitos são inevitáveis. Espere por eles. Nós encontramos isso também, não apenas nos relacionamentos conjugais, embora também neles. Nós encontramos o seguinte, Provérbios 22, 15. Provérbios 22, 15. A estultícia, a loucura, a característica da pessoa ser tola, está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Olha aqui o conflito instaurado dentro do lar, não apenas entre os cônjuges, mas dos filhos com os pais. O coração do filho está arraigado, ligado à estultice, à tolice. Portanto, conflitos são inevitáveis. Espere por eles. Prepare-se para eles. Segundo lugar, os conflitos são pecaminosos, portanto, resolva-os. Há conflitos que são causados por nós. Há conflitos que são causados por outros. E há situações em que ainda não há conflitos. Nós encontramos na Bíblia a resposta para essas três situações, para quando nós causamos, para quando os outros causam contra nós e para quando não há conflito nenhum ainda. Vamos a eles. Mateus 5, 23 a 26. Mateus 5, 23 a 26. Se a leitura assim está muito rápida, você tem duas opções. Você pausa o vídeo, acha o texto, lê o texto e continua a assistir. Ou então, se você quiser, anota. Ao terminar o vídeo, você vai lá no texto e lê. Mateus 5, 23 a 26. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, foi você que provocou. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás com ele a caminho.
para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O texto está falando a respeito de conflitos que nós causamos. Nós causamos. Quando eu causo conflito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir atrás da pessoa que foi ofendida. Eu ofendi o outro, eu devo ir atrás dela, reconhecer meu erro, pedir o seu perdão e restaurar este relacionamento. E como eu já falei, os conflitos são inevitáveis. A não ser que a gente aprenda a lidar com eles, os casamentos vão ser desfeitos, nós não vamos conviver com os filhos, nós não vamos conviver com os pais, nós não vamos conviver com os irmãos, nós não vamos conviver com ninguém. Nós vamos viver sozinhos. E tem como fazer isso? Não tem. Então, como não tem, nós temos que saber administrá-los. Primeiro, os conflitos são inevitáveis, espere por eles. Segundo, os conflitos são pecaminosos, resolva-os. O conflito precisa ser resolvido. Se você causou, resolva. E se você não causou? Mateus 18, aí o texto é outro. Mateus 18, versículo 15 a 16. Mateus 18, versículo 15 a 16. Se teu irmão pecar contra ti, olha lá. O primeiro texto era se você pecar com seu irmão, contra seu irmão. E aqui, se o seu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Vão só os dois conversar. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. O que este texto está nos ensinando? Que quando o outro peca contra mim, eu também devo tomar a iniciativa de ir atrás dele para tentar reatar esse relacionamento. Não há, então, escapatória. Se eu peco contra o outro, eu tenho que ir atrás do outro. Se o outro peca contra mim, eu também tenho que ir atrás dele. E se ninguém pecou contra ninguém, existe alguma medida que deve ser tomada de forma preventiva? Vamos ler o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 18. Romanos, capítulo 12, versículo 18. Nós estamos analisando aspectos importantes para podermos viver bem em quarentena. A gente viver confinado aí com os parentes, sem brigar, sem arranjar contenda, mas se alguma contenda for arranjada, nós somos em dias que as pessoas estão muito nervosas, muito irritadas, compartilham muitas coisas por WhatsApp, no Facebook, postam muita coisa, ofendem as pessoas, são ofendidas, se sentem ofendidos. E o que os crentes têm que fazer? Ofender os outros? O que o crente tem que fazer? Espalhar coisas ofensivas? Não. Nós temos um outro papel. Romanos 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. É possível? Depende de você? Depende. Então vamos ter paz com as pessoas. Vamos ter paz dentro de casa. Se a única coisa necessária para ter paz é você evitar seus comentários sobre política, fique em silêncio. Se a única coisa necessária para que haja paz são os seus comentários sobre o peso da outra pessoa, então fique calado. Você não tem nada a ver com o peso de ninguém. Às vezes a gente comenta sobre o peso das pessoas apenas para arranjar intriga e confusão, para ofender, para magoar as pessoas. Depende de você. Ah, pastor, mas a pessoa está engordando. E você com isso? E você com isso? O que você tem a ver com o peso da pessoa? Depende de você? Depende. Se eu não falar do peso dela, não vai ter intriga. Então fique em silêncio. Fique em silêncio. Contribua com a paz. Isso é que o autor fala, em busca da paz. Bem-aventurados pacificadores.
Ah, mas eu preciso comentar. Não comente, fique calado. Ah, as pessoas não gostam que eu coloque assim vídeos de política, vídeos de confusão, trazendo mal-estar. Então não faça. Simplesmente não faça. Por que fazê-lo? Se você pode conviver em paz com as pessoas, para que você quer guerra? Para que você quer viver em confusão, em contenda? Nós, os crentes, nós espalhamos a paz. Nós somos servos do príncipe da paz. Nós não jogamos água quente na fervura. Nós não tentamos apagar incêndio com álcool, com gasolina, com querosene. No que depender de vós, tende paz com todo mundo. E aqui eu até me permito uma brincadeira, normalmente no final do ano, a gente começa com aquela conversa de botar a uva passa no arroz, na farofa, em tudo. Tem gente que tem que pôr uva passa em tudo, tem gente que não suporta uva passa. Se você quer uva passa em tudo, mas tem a pessoa da sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais que não comem uva passa, põe uva passa no seu prato. Por que pôr uva passa no prato do outro? No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Todos nós temos uma tendência assim, querer impor o nosso pensamento, o nosso jeito de ser para o outro. A gente, se quiser ver em guerra, a gente vai tentar impor. Se a gente quiser viver em paz, nós vamos respeitar o espaço do outro. Note que nós não estamos aqui a negociar os valores do evangelho. Estou falando de uva passa. Estou falando de eleição, estou falando de partido político, estou falando de político. Tem gente que até hoje briga por política. A eleição acabou em 2018, a pessoa ainda está na eleição. Tem político que não saiu do palanque, mas também tem eleitor que não saiu da urna. Já acabou, mas o pessoal está brigando. No que depender de você, você não entra na briga, você não entra na confusão, você tem paz com todas as pessoas. Isso que Deus quer de nós. É isso que nós encontramos aqui. Ser possível. É possível? É. É só a gente não tratar daquilo. Quando depender de vós. Depende de mim? Depende, porque se eu não ficar nessa contenda aqui, não vai ter contenda, porque não tem como a pessoa contender sozinha. Então, faça isso. Notem, meus irmãos, que às vezes a gente está falando a respeito de como resolver os conflitos, mas convenhamos que é muito melhor que o conflito não exista, embora nós saibamos que eles sejam inevitáveis. Portanto, espere por eles. Mas os conflitos também são pecaminosos. Resolva-os. Resolva-os. É bem verdade que alguns conflitos, e aqui eu estou falando de contenda, de briga mesmo, porque tem conflito que é mera discussão de ideias. As pessoas não vão se desentender, não vão brigar, elas vão simplesmente falar, sua opinião é essa, minha opinião é esta. Há pontos de convergência e há pontos de divergência. Então, olha que coisa boa, olha que status civilizatório, né? Mas nem sempre é assim. Então, quando não é, quando vai gerar a briga, a contenda dentro do lar, dentro da família, dentro do trabalho, dentro da igreja, passa adiante, passa adiante. Na nossa igreja tem uma atitude muito boa, que é o seguinte, grupo de WhatsApp da igreja não é para conversar sobre política. Quem quiser falar de política, faça um grupo do seu partido político. Isso, meus irmãos, eliminou bastante dificuldades que a gente viu em outros grupos, viu em outros lugares. Para que isso? Nós estamos lá para conversar sobre política ou para conversar sobre o reino de Deus? Então, se vai gerar contenda, se vai gerar confusão, afasta. No que depender de vós, tende paz com todos. Terceiro lugar, os conflitos são oportunidades. Repito até, os conflitos são oportunidades. Aproveite-os. Que cabe bem uma explicação. Explico o portanto. Vamos lá. Duas grandes oportunidades primeiro nos aparecem. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Perceba aqui. Os conflitos são oportunidades. Aproveite. Não é para nós gerarmos os conflitos. No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Mas é para nós aproveitarmos os conflitos que porventura existam. Para quê? Vamos ver para quê.
Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Deus, ao vosso Pai, que estás nos céus. O que isso tem a ver com conflitos? Nós, segundo as palavras de Jesus nesse texto, estamos em evidência. As pessoas olham para nós. Elas querem saber se nós seremos coerentes com o nosso discurso, se as nossas atitudes serão de pessoas belicosas, beligerantes, ou se as nossas atitudes serão de pessoas de fato preocupadas com a agenda do príncipe da paz na terra. Portanto, quando um conflito surge, aqueles que estão ao redor dos crentes, eles começam a olhar para ver como nós vamos reagir. Como nós vamos reagir. Se nós vamos falar com a mesma linguagem da pessoa que está nos ofendendo. Se nós vamos, como dizem as mulheres, descer do salto. Se nós vamos entrar em vias de fato. Como é que é o conflito conjugal do crente? Fulano se converteu, e agora? Ele brigava tanto com a mulher, ela brigava tanto com o marido, eles brigavam tanto com os pais, ou brigavam com seus filhos, e agora se converteu, como é que vai ser? Aí vem um conflito, todos os olhares estão voltados. No conflito nós temos a oportunidade de ser parecidos com Jesus, e de brilhar a luz de Jesus, e não as trevas do nosso coração pecaminoso. Portanto, irmãos, quando o conflito vem, nós temos a oportunidade de, com o olhar de todos os demais que estão ao nosso redor, mostrar como nós resolvemos os nossos conflitos. Se nós jogamos água quente na fervura, ou se nós somos agentes da pacificação. Mas há também uma segunda oportunidade. Está em Lucas capítulo 6, versículos 27 a 36. Lucas 6, 27 a 36. Lucas 6, 27 a 36. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Nós temos num momento de conflito quando alguém nos calunia, quando alguém nos odeia, quando alguém nos maldiz, quando alguém nos bate na nossa face, quando alguém leva as nossas propriedades. Nós temos a oportunidade de ministrar a elas. Isso é difícil ou é fácil? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Muito difícil. Mas nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer isto. Quando os conflitos surgem, nós temos a oportunidade de ministrar aos outros, de servir aos outros. É bem verdade que nós aprendemos que Deus sabe aquilo que podemos fazer, aquilo que podíamos fazer. Mas Deus também sabe aquilo que nós efetivamente fazemos. A doutrina dos decretos de Deus, ela está em conformidade com a doutrina da providência divina. Ou seja, Deus decretar na eternidade e governar na história são atos que estão conectados. Desta forma, quando nós ouvimos textos como o texto de Deuteronômio, onde Deus diz: eu queria ver o que estava no teu coração, se vocês obedeceriam os meus mandamentos. Quando nós temos o texto de Jó, que diz que Deus olhou para ver aquilo que Jó faria. Quando nós temos o texto de Abraão, sobre Abraão, a entrega, o sacrifício do filho Isaque, nós temos Deus falando: eu queria ver se você me entregaria, se eu estaria disposto a me entregar o seu único filho. Nós todos encontramos a verdade que Deus, embora saiba o que nós podemos fazer, Deus também sabe aquilo que nós fazemos.
Ele não apenas decreta as coisas na eternidade, mas ele também faz com que essas coisas governem na história, de modo que Deus não apenas sabe que nós poderíamos amar e ministrar os outros em situação de conflito, como ele também conhece quando nós amamos e ministramos ao outro. E quando isso acontece, é uma oportunidade de servir a Deus. Irmãos, é uma oportunidade de mostrar o fruto do Espírito. Para que você precisa de longanimidade, se não no momento em que a situação é tão adversa que você tem que ter uma paciência muito longa? Para que você precisa de bondade quando todos são bondosos com você? Você precisa de bondade quando os outros agem com maldade e você responde com bondade. Para que você precisa de fé, que também é fruto do Espírito, está tudo isso em Gálatas. Você pode procurar em Gálatas 6. Cadê? Fruto do Espírito. Cadê? Gálatas 5. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Nós temos aqui que o fruto do Espírito, lá no versículo 22, é amor, é alegria. Para que, como que você pode medir que o fruto do Espírito é alegria se todos os momentos fazem com que você esteja alegre? Faz muito mais sentido vermos a alegria do Espírito Santo quando o redor está todo em uma circunstância que te cause tristeza. Mas aí você está alegre. Por quê? Porque é o fruto do Espírito. A bondade, fidelidade, domínio próprio. Para que você precisa de domínio próprio, se não no momento que você é provocado? Se não no momento que alguém te bate numa face? Se não no momento que alguém te leva a tua túnica? Se alguém fala mal contra você? É no momento que você precisa, no momento que eu preciso de domínio próprio. Portanto, os conflitos são oportunidades que devem ser aproveitadas. É óbvio que nós não vamos agradecer a Deus porque nossa esposa brigou com a gente, o nosso filho foi mal criado, os nossos pais não deram para nós aquela deferência que a gente entende que precisa ou que merece. Nós não vamos dar graças a Deus, obrigado, Senhor, porque a minha mulher vive brigando comigo. Não, mas eu vou entender que aquilo é uma oportunidade de eu mostrar a mansidão e o domínio próprio que eu tenho que ter. Porque senão eu não vou ter essa oportunidade de fazer isso nunca, essa aqui é a verdade. Domínio próprio, quando você está controlando todas as coisas, quando você está no domínio dos outros, e não precisa ter domínio de si. Afinal de contas, você domina os outros. Você domina as circunstâncias. Está entendendo o que eu estou te falando? O conflito é uma oportunidade para você ser aquilo que você deve ser e que você não seria se não nestas circunstâncias. É isso. Portanto, concluo. 3 verdades sobre os conflitos interpessoais. Primeiro, eles são inevitáveis, portanto, espere por eles. Não seja surpreendido pelo conflito. Ele vai acontecer. Segundo lugar, os conflitos são pecaminosos, resolva-os. Estou falando daqueles tipos de conflitos que são as contendas. Não um conflito de ideia, de opinião, ou uma opinião sobre esporte, alguma coisa assim. Estou falando de briga mesmo, contenda. Elas são pecaminosas, portanto, resolva-as. Tem que resolver. Terceiro lugar, os conflitos são oportunidades. Aproveite-as. Aproveite-as para ser parecido com Jesus, aproveite para amar e ministrar o outro, mesmo que o outro não mereça esse amor e não mereça essa ministração. Agora você me pergunta, e a guisa de conclusão, nós passamos a responder. Onde eu posso aplicar essa mensagem? Primeiro, no confinamento do coronavírus. O coronavírus está espalhando muito divórcio por aí. Muita gente está brigando, porque parou de conviver, convivia pouco, agora está convivendo o tempo inteiro, e aí, como é que faz? 2 trabalham e tem 1 computador, e agora? Vai aprender a compartilhar. O que fazer? Esperar pelos conflitos, resolvê-los, e aproveitar as oportunidades que os conflitos nos trazem. Dentro da pandemia, essa pandemia vai acabar. E aí o que vai ter depois? Vamos continuar esperando por conflitos. Dentro da nossa casa, dentro da igreja. Sim, conflito dentro da igreja. As pessoas brigam por sabor de bolo, cor de parede, enfeite da mesa, cor da tinta. Briga por tudo.
tudo é motivo de briga. Ou seja, nós podemos utilizar essa mensagem não apenas do confinamento do coronavírus, mas depois dele e para sempre. Embora aguardemos que no futuro nós não tenhamos, no futuro próximo pelo menos nós não tenhamos uma circunstância como nós temos vivido agora, mas problemas vão surgindo e essa mensagem deve ser utilizada em cada uma dessas circunstâncias. Muito bem, essa mensagem da Escola Dominical, se você está assistindo de noite, se você está assistindo na terça-feira, se você está assistindo na quinta-feira, se você está assistindo isso em 2021, já não tem mais nem pandemia, possivelmente você já pode ter até esquecido desse negócio. Essa mensagem é importante para você em qualquer situação, em qualquer circunstância. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te pedimos a tua bênção para todos aqueles que estão assistindo esse vídeo nesse momento, seja na escola dominical, seja numa outra circunstância. Que possamos ser de fato um povo pacificador, que vivamos em paz uns com os outros e que sejamos de fato o bom perfume de Cristo para exalar paz por onde passarmos. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Bem, que Deus te abençoe. Continue conosco nesses dias. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para receber todas as mensagens. E agora, diariamente, nós temos também enviado algumas mensagens, publicado algumas mensagens curtas, até 5, 6 minutos. A primeira deu 7 minutos. Normalmente a gente mantém assim perto dos 5 minutos, que você pode ouvir rapidamente, faz sua oração e continua o seu dia. Que Deus te abençoe. Amém.